piedade. No capítulo 10 de Atos, nós vemos a apresentação de mais um personagem que aparece aí na história da igreja primitiva. Este é Cornélio, um centurião da guarda. Um centurião era um chefe do exército responsável aí por um regimento. Um regimento tinha no mínimo 100 soldados. Então, Cornélio ele era uma pessoa responsável por mais de 100 soldados. Uma pessoa de responsabilidade, de nome e realmente admirado no meio da sociedade. No verso 2, fala assim: ele e toda a sua família eram piedosos e tementes a Deus, dava muitas esmolas ao povo e orava continuamente a Deus. Então, piedade é esse sentimento de prática religiosa. Piedade é essa preocupação com a dor do outro. E a família de Cornélio, tanto ele quanto toda a sua família, o texto diz que eram então praticantes da religiosidade. Ele praticava a sua religião, orava a Deus, amava a Deus, dava esmola aos pobres, cuidando de toda essa prática. Me parece ser uma família exemplar. Porém, o capítulo 10 fala que um anjo apareceu para Cornélio, falando de uma mensagem que ele deveria ouvir por parte de Pedro, o apóstolo Pedro. E o anjo também aparece para Pedro, mostrando que ele deveria ir até Cornélio. E esse encontro é narrado no capítulo 10, um pouco mais adiante, e mostra Pedro apresentando Jesus e o sacrifício de Cristo naquela cruz. É interessante então pensar que uma família religiosa, temente a Deus, uma família que conhecia a Deus, uma família que praticava as boas obras e que talvez não tinha nenhum mau exemplo, talvez a sociedade os olhasse como pessoas exemplares, pessoas de autoridade no exército, mas também pessoas que praticavam a religião e que praticavam a bondade para com o próximo. Mesmo assim, Deus fala tanto para Cornélio quanto para Pedro que é necessário apresentar o Evangelho. É necessário apresentar a Cristo e o sacrifício de Cristo naquela cruz para mostrar que Jesus veio ao mundo para salvar a família de Cornélio. O que é bacana nós pensarmos aqui com esse exemplo é que não é suficiente ser religioso, não é suficiente orar a Deus, não é suficiente ser piedoso, práticas religiosas e as boas obras. Para ir para o céu, é necessário conhecer e aceitar o sacrifício de Jesus naquela cruz. E aí talvez você me pergunte: pastor, eu não preciso fazer então nada? Não preciso ser piedoso? Precisamos sim. Precisamos praticar a nossa religião, precisamos ir à igreja, precisamos orar, precisamos ajudar os necessitados, precisamos fazer boas obras, mas não é isso que nos leva para o céu. Para Cornélio encontrar a salvação, foi necessário que Pedro fosse até lá e pregasse as boas novas de salvação. Foi necessário que Pedro fosse até lá e falasse: Jesus morreu na cruz também por você e pela sua família. Aceite o sacrifício de Jesus para que você e sua família tenham um lugar reservado no céu. Esse é o caminho. Então, sejamos piedosos sim, mas acima de tudo, valorize o sacrifício de Jesus na cruz e pregue o sacrifício de Jesus na cruz, para que aquelas pessoas que até amam a Deus e que são religiosos possam conhecer o verdadeiro sacrifício, possam conhecer o caminho para os céus. Que Deus te abençoe. Um forte abraço em nome de Jesus.